Gerador de XML. Na atualidade, a grande maioria dos comparadores de preço para lojas virtuais importam dados de sua loja através de arquivos XML, sendo que cada comparador possui uma estrutura diferenciada. Antes da gente prosseguir, eu vou mostrar um exemplo de arquivo XML para que a gente possa entender melhor esse tópico. Essa é a estrutura de um arquivo XML. Veja que a gente tem dentro da estrutura, o XML ele é composto por nós. Então cada nó ele tem um determinado registro. Aqui, por exemplo, a gente tem um nó produto. Então nesse nó a gente passa algumas informações para esse XML. Por exemplo, qual o ID do produto na loja virtual, qual o link desse produto. Então, à medida que o comparador de preço ele lê esse arquivo, ele importa esses dados. Então você não precisa ir lá no comparador de preço de forma manual e digitar o preço do seu produto. Você vai mandar esse arquivo e ele vai ler todos os produtos da sua loja e vai cadastrar. Então aqui, por exemplo, ele sabe qual que é o preço do produto, qual a forma de parcelamento e qual a foto que ele vai exibir lá do comparador de preço. Então todos esses dados você consegue criar e configurar de acordo com a estrutura que o comparador de preço solicita para você. Então esse arquivo você pode enviar todos os produtos da sua loja virtual ou você pode marcar produtos específicos. Nós vamos estudar aqui como criar esse arquivo XML e depois a gente visualiza na página do produto aonde você marca que esse produto vai para o XML. Sendo assim, você pode atualizar esse arquivo todos os dias. Então, sempre que você atualizar o preço do seu produto, você atualiza o seu arquivo XML e o comparador de preço, quando fizer a nova carga, ele estará com o seu arquivo atualizado, com o seu preço atualizado. Mesmo que você atualize o seu arquivo após o almoço, por exemplo, o comparador de preço pode executar a leitura do seu XML de manhã, por exemplo. Então ele pode atualizar no início ou no final do expediente. Então não vai estar em tempo real a integração, mas ele vai visualizar os seus dados e vai atualizar. É muito mais prático do que você precisar atualizar de forma individual e também você pode ter vários comparadores. Então para você lembrar qual você precisa atualizar, sempre é um processo bem complicado. Então aqui nós vamos acessar a área de administração. Dentro do grupo produtos tem a opção gerador de XML. Vamos clicar nessa opção. Aqui a gente consegue visualizar alguns arquivos. Na loja virtual, na sua plataforma, já vem alguns XML cadastrado. Então aqui temos alguns exemplos. Você pode gerar o do Buscapé, por exemplo. Por exemplo, aqui a gente tem alguns comparadores já pré-cadastrados, como o Buscapé. Então o Buscapé ele é muito conhecido. Então no Buscapé, quando você cria uma conta, você envia o seu XML, ele vai identificar os seus produtos, como aqui que a gente está visualizando esse exemplo, e você paga por clique. Então quando alguém clicar no teu produto e ir para a sua loja virtual, você paga por clique. Nós temos outros modelos, o Google Shopping. Você também tem essa possibilidade de integrar o Google Shopping. Você tem o Shopping Wall. Zoom. Enfim, você tem diversas opções que você pode divulgar a sua loja virtual. E para facilitar, a gente tem o gerador de XML. Então, a gente vai cadastrar um arquivo do tipo XML. Vamos cadastrar esse arquivo e depois a gente visualiza como que ele fica. Por exemplo, eu vou cadastrar um de teste. Eu vou clicar aqui nesse ícone. Teste. Se esse XML for para o Google Shopping, você tem algumas configurações. Caso não seja, você deixa marcado não utilizar esse campo. Então, a primeira opção para Google Shop é exibir todos os produtos, ativos e inativos. Então, quando você
um produto ele é vendido, ele continua sendo exibido no Google Shopping, só que ao invés de mostrar que está em estoque, ele mostra que não está disponível em estoque. Ou você pode exibir apenas os produtos ativos no XML. Então ele vai mostrar em estoque, mas os produtos que já não estão mais disponíveis para venda, que estão com estoque zerado, ele não será exibido. Aqui o próximo campo é o campo de declaração de valor. Alguns comparadores vão determinar que você especifique alguma versão para esse seu arquivo XML, para que ele seja lido dentro do padrão de idioma para que a acentuação funcione corretamente. Então, se eles especificarem uma versão, você pode inserir nesse campo. Você tem outro campo que você pode utilizar, que é opcional, você pode deixar vazio. Isso vai ser de acordo com o que o comparador solicitar para você. Lembrando que uma estrutura de um arquivo XML, ele é como um sistema de HTML. Você sempre abre um código e você fecha ele. Então, se você precisou abrir esse arquivo de versão, você vai precisar fechar. Então, segue o padrão que o comparador fornecer e você fecha para que ele para que ele funcione corretamente. Então, se você tiver dúvida na hora de fechar, você vai tentar gerar esse arquivo, ele não vai funcionar. Então, você vai visualizar. Se mesmo assim você não conseguir atualizar, você pode entrar em contato com o nosso suporte, ele vai identificar aonde precisa ser alterado e ele vai te auxiliar. Então, o nó principal, como a gente visualizou aquele arquivo, a gente tem um nó principal aqui que chama produto. Então, aqui você vai determinar o nome desse nó principal, onde os dados vão ficar. E aqui é o nome do arquivo, por exemplo, é um XML para o Zoom, então você pode colocar Zoom ou Zoom XML e você grava as informações. Então aqui a gente visualiza o XML que a gente acabou de cadastrar. O nome principal. Aqui a gente pode visualizar esse arquivo depois de criado, pode inativar ele ou excluir. Agora a gente precisa criar conteúdo nesse campo. Então aqui nesse caso desse modelo, a gente tem algum conteúdo, que é o ID do produto, link, título, preço, parcelamento. Então agora nós vamos criar o conteúdo para esse arquivo XML. Eu não estou seguindo a estrutura real do Zoom, esse é apenas um teste. Então vamos adicionar os campos. Grupo. Eu vou selecionar aqui um grupo de produto. Eu posso criar outros grupos e deixar pré-definido, assim você pode ter um padrão e não precisar inventar um nome a cada XML que você for cadastrar. Se você já tiver campos cadastrados, aqui a gente não tem nenhum, e houver uma necessidade desse campo que você está criando agora ser uma subcategoria de um outro campo, você vai selecionar esse campo aqui. Então aqui a gente vai colocar um nome do campo. Eu vou colocar, por exemplo, um ID de identificação. ID campo. Qual vai ser o conteúdo? Então aqui a gente tem uma lista de conteúdo que ele traz da loja virtual. Por exemplo, se você coloca o nome do campo, ID campo, e você seleciona título. Quando você gerar esse XML aqui no grupo ID, ele vai trazer o título e não o ID. Então aqui você permite dar um nome para o campo e determinar qual informação ele vai trazer do seu banco de dados a hora que esse arquivo for atualizado. Então aqui a gente vai selecionar o campo ID. Se for, esse aqui no caso é dinâmico, então quando ele atualizar, ele vai trazer o ID respectivo do produto. Às vezes você pode ter um campo que não é dinâmico, que é fixo. Então você vai colocar moeda, por exemplo, e vai colocar R cifrão.
Então você pode determinar um valor fixo, então ele não vai trazer esse dado do banco de dados. Você pode marcar o CData. Se o seu comparador de preço ele pedir para que os campos venham com CData, você marca, porque aí a configuração dele vai funcionar com esse campo marcado. E aqui você determina a ordem que vai ser exibida na estrutura do seu XML, para título de organização. Então você clica em gravar informações e visualizando. Se a gente voltar aqui, a gente tem, aqui a gente tem o campo que foi criado. E se a gente voltar, a gente pode visualizar que já temos um campo criado aqui no Zoom. Eu vou criar mais um campo que vai ser o nome do produto. Aqui eu poderia marcar o ID campo já, mas eu vou marcar aqui título. Ordem 2. Gravar informações. Ok, 2 campos criados, clico para voltar. Agora eu posso visualizar esse arquivo. Então, ao clicar em visualizar, ele vai mostrar no seu navegador a estrutura do arquivo XML. Então, esse é o funcionamento. Então, se você tiver a necessidade de incluir um XML, você pode solicitar ao comparador de preço, ao site que vai exibir os seus produtos, qual que é a estrutura padrão que ele exibe. Normalmente, eles possuem um manual técnico. E você pode criar esse XML por aqui. Caso tenha alguma dificuldade, o nosso suporte ele vai estar à sua disposição para a criação desse arquivo. A gente já deixa no padrão. Agora a gente vai visualizar no produto, onde a gente marca esse arquivo. Então a gente vai acessar aqui a área de produtos. Abrindo um produto. Aqui nós temos todos os arquivos XML cadastrados, ok? Então se eu marcar que esse produto vai aparecer no XML do Zoom, eu clico em salvar. Agora eu volto na área de XML. E agora eu clico para visualizar. Se você não tiver nenhum produto relacionado ao XML, ele não vai abrir o arquivo. Então agora eu clico e a gente visualiza os campos que nós criamos. Então aqui a gente tem o grupo principal, o nó do produto e o campo, ID campo. Título, ele trouxe o ID e o título do produto dentro do CData que a gente configurou. O processo é bem simples. Embora pareça ser muito técnico, ele é bem simples. Você pode atualizar o seu arquivo XML por aqui também, clicando em produtos. Se você fez a atualização de preços e você quer deixar o seu arquivo XML atualizado, então você vem aqui na área de produtos e clica nesse link. Ele vai te mostrar uma lista dos arquivos XML que tem configurado na sua loja. Você clica e ele vai atualizar o seu arquivo. Então os preços deles já estão atualizados. Então, sempre que você fizer uma atualização, você pode vir aqui. Se você não fizer isso, o sistema vai atualizado a cada 5 dias, por exemplo, o seu arquivo XML. Mas você pode fazer isso todos os dias. Então, aqui a gente finaliza a opção gerador de XML.